Na nossa aula passada, a gente trabalhou com a eletrização por indução, né? A gente viu a primeira parte, assim, da eletrostática, que são os processos de eletrização. E dentro desse processo de eletrização, a gente viu a lei da quantização de carga, eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Hoje a gente vai trabalhar, a gente vai quantificar, colocar a quantidade, calcular o valor da força elétrica entre dois corpos. Tá bom? Então a gente vai trabalhar com a chamada lei de Coulomb. Para começar a trabalhar com a lei de Coulomb, eu vou colocar um videozinho. Vocês sabem que eu gosto de vídeo, é bom para a gente ver, né, o que está acontecendo. E nesse vídeo vocês vão ver que existe tudo isso que eu falei até agora. É bacana, eu vou parar ele um pouquinho para eu mostrar para vocês. Tudo isso que eu falei na introdução está nesse vídeo agora. Quer ver? Vocês estão vendo agora? Ou continua não vendo? Sim, Agora sim? agora deu. Som também? Neste experimento, usaremos esferas de isopor pintadas com tinta condutora e isoladas com canudinhos de refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera idêntica aos primeiros, um eletróforo de volta feito com forma de pizza e uma placa de forro de PVC. Inicialmente, esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, carregaremos a forma de pizza por indução. Eletrizou a placa com atrito, né? E agora encostou essa forma de pizza na placa e aterrou ela, né? Como a placa de PVC ela é isolante, ao aproximar a forma de pizza da placa de PVC, houve aquele processo da indução eletrostática. E aí ele vai e encosta com a mão na face oposta, né, da forma de pizza, aterrando essa forma de pizza. Ela vai ficar eletrizada. E encostaremos nas esferas de isopor, eletrizando-as por contato. Então tem atrito, indução e agora contato. Ó. Podemos observar que as esferas passam a se afastar, ou seja, se repelir, pois ambas adquirem cargas de mesmo sinal. Essas forças de repulsão podem ser determinadas por meio do ângulo de torção do fio que segura o pêndulo, calibrada previamente. Se diminuirmos a distância entre as esferas carregadas, notaremos que a força de repulsão aumenta, e pode-se constatar que essa força aumenta com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, se diminuirmos a distância pela metade, a força aumentará 4 vezes. Se uma terceira esfera idêntica, porém descarregada ou neutra, encosta numa das esferas carregadas, as cargas se distribuem igualmente entre as duas. Neste caso, cada esfera fica com metade da carga inicial. E assim, podemos notar que a força de repulsão diminui e fica com a metade do valor inicial. Foi a partir desse tipo de experimento que Coulomb chegou na famosa equação chamada lei de Coulomb, na qual a força exercida entre partículas carregadas é proporcional ao produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Vou explicar para vocês essa equação na aula de hoje, a gente vai fazer exercícios com ela. E aí, só voltar aqui. Porém descarregada ou neutra. Nesse ponto aqui, né, que ela mostra, o cara mostra, a menina está falando, existe uma força de repulsão entre essas duas esferas, né, e essa força de repulsão, ela aumenta à medida que ele aproxima esse suporte dele aqui das esferas. Essas esferas, elas ficaram carregadas porque ele encostou essa bandeja de pizza aqui na esfera, nas duas esferas que estavam suspensas. E né? encostaremos nas esferas. Ele encosta aqui. A hora que ele encosta, existe uma distribuição de carga no sistema, bandeja, esfera, esfera. E aí elas começam a se repelir automaticamente, ó, porque cargas iguais se repelem. Certo? É lógico que aí, por inércia ela vai começar a pendular, a oscilar, ela volta um pouquinho, tá vendo? Bate, mas como elas têm cargas iguais, né, essa distribuição já aconteceu, elas vão continuar se repelindo. Tá? Esse experimento é uma adaptação do experimento que o Coulomb fez para chegar na fórmula dele. Tá? O Coulomb montou uma balança de torção mais elaborada que essa, né? Porque seria uma coisa para laboratório, bem mais precisa, para chegar na lei de Coulomb, que é basicamente isso aqui. Ó. Vou mostrar para vocês agora e espero que vocês consigam ver a tela. Né?
Vocês estão vendo a tela aí? Por favor, me falam, pessoal, no chat e tal, para eu saber se está funcionando. Tá dando para ver, então beleza. Então aqui, ó. Espera esse carro passar, com a música alta pra caramba. Ai, ai. Então aqui. A lei é basicamente, ela é simples, tá? A força elétrica, ela pode ser de atração ou de repulsão, ela acontece aos pares. Então, a lei de Coulomb serve só para você calcular a atração ou repulsão entre dois corpos. Aí, se tiver mais de dois, você tem que fazer aos pares, de dois em dois. Eu vou deixar aqui um exemplo para a gente fazer aos pares, tá? Então, aqui eu coloquei duas esferinhas condutoras eletrizadas e elas acontecem sempre ao longo da direção que passa pelo centro das cargas pontuais. A lei de Coulomb ela serve para corpos pequenos. Então, mesmo que sejam esferas iguais essas aqui, a gente vai fingir que são pontinhos carregados. A gente não considera a dimensão dos corpos. E o que significa atuar na direção que passa pelo centro das cargas? A força vai estar sempre aqui assim, ó, sempre numa direção que vai passar por dentro do centro dessas cargas. Então, se a força for de atração, ela estaria aqui. Se ela fosse de repulsão, ela estaria aqui na mesma direção, ou seja, sempre paralela a essa linha. Você pode desenhar ela aqui embaixo, você pode desenhar ela aqui em cima, mas ela tem sempre que ser paralela a essa linha que passa pelo centro dessas duas cargas. Você não pode fazer isso aqui, ó. Isso não é a mesma direção, tá? Então, por isso que eu perguntei lá no chat se já tinham visto grandezas vetoriais, porque força elétrica é uma grandeza vetorial, toda força é vetorial. Então, a gente precisa saber o que é módulo, direção, sentido, como somar, como subtrair. Se essas cargas estivessem, por exemplo, na diagonal, então vamos supor que ela estivesse assim, ó. A força elétrica ela continuaria aparecendo nessa direção, né, que passa pelo centro das duas cargas, ou de repulsão ou de atração. E como que eu vou saber se é de repulsão ou de atração? Através do sinal das cargas. Tá? O que eu preciso saber? Né? Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem, e eu preciso saber o valor dessas duas cargas, quanto que vale Q1 e Q2, e eu preciso saber qual que é a distância entre os centros dessas duas cargas. Então, vou pegar aqui o centro de uma, o centro de outra, botar uma régua e medir qual é essa distância. A força de atração ou de repulsão, vai depender do sinal das cargas, ela é igual a K. K é uma constante dielétrica ou constante elétrica do meio. Eu coloquei aqui uma tabela, olha só. Os vários Ks existentes já medidos. Quanto que vale o K do vácuo? 9 vezes 10 a 9. A unidade está aqui, ó. O K do ar é o K do vácuo dividido por 1,0006, dá um pouquinho menos. O K da borracha, você pega o K do vácuo e divide por 3. O K do enxofre. Então, cada material tem o seu K. Então, você não precisa decorar. É uma constante, vai ser dado. Geralmente, você considera que é o K do vácuo, que é 9 vezes 10 a 9. O K ele vai multiplicar o produto do módulo dessas cargas. Eu já explico por que é módulo. Tá? Ou produto produto dos módulos, ou o módulo do produto, tanto faz. Tá? Dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Que a gente viu lá a mocinha falando no vídeo, né, que a distância é ao quadrado, ou seja, ela até deu um exemplo. Se você diminui a distância na metade, a força aumenta 4 vezes. Tá? Então, a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Por que é módulo? Por que é módulo de Q1 vezes o módulo de Q2? Esse é o correto. Porque a gente geralmente quer calcular o módulo da força. Tá? Eu quero calcular o valor da força elétrica. Então, o valor da força elétrica não depende de sinal. Nossa, então como é que eu vou saber se é de atração ou de repulsão? O sinal só serve para isso. Sinais iguais, repulsão. Sinais diferentes, atração. O que você vai trabalhar na lei de Coulomb é simplesmente o cálculo do valor da força.
tá? A força é inversamente proporcional ao produto da distância, ao inverso da distância, né? Inversamente proporcional à distância ao quadrado. Significa que se eu fizesse um gráfico, tá? Um gráfico de força em função da distância, o que eu veria? Eu veria uma hipérbole, tá? A força ela cai à medida que a distância aumenta, tá? Ela tende a zero, mas ela nunca vai tocar nem o eixo y, nem o eixo x, tá? Então essa figura aqui na matemática chama hipérbole. Hipérbole é uma figura geométrica, uma cônica, que não toca o eixo y, nem toca o eixo x. E a força, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, vamos lá. Ó. Se eu fizesse um gráfico de F em função do módulo de Q1 vezes Q2, o que eu veria? Eu veria uma linha reta. Tá? À medida que a força, que o produto das cargas aumenta, a força também aumenta. Se o produto das cargas dobrar, a força dobra, e assim por diante. Tá bom? Enquanto é inversamente proporcional ao produto da distância, é diretamente proporcional ao produto das cargas. Se eu dobrar uma das cargas, a força dobra. Se eu triplicar uma carga e dobrar a outra, a força aumenta 6 vezes. Dobrei uma, tripliquei a outra. 2 vezes 3 dá 6. Tá bom? Se eu triplicar a distância está assim, eu triplico a distância, a força cai 9 vezes. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9 e o D está no denominador. Então, o aumento do D diminui a força. Tá bom? Bom, uma dúvida comum dos alunos. Tá? Em muitos exercícios, o valor de Q1 e de Q2, eles vão ser diferentes. Então, vou chutar valores aqui. Imagina que aqui eu tenho uma carga de 1 coulomb e aqui eu tenho uma carga de 4 coulombs. Como são cargas positivas, vai haver uma força de repulsão entre elas. Sempre ao longo da direção que passa pelo centro delas. É uma grandeza vetorial. O que muito aluno faz é isso aqui, ó, quer ver? Eu pego prova demais para corrigir assim. Coloca uma força menor no 1 e uma força maior no 4. Ah, professor, porque o 1 tem menos carga. Então, ele vai receber menos força. Isso está condizente com a realidade? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Ninguém gosta de arriscar, né? As forças, como elas aparecem, elas são uma interação. Olha o que significa essa palavra. Essa palavra é até bonita. Elas são uma interação. É uma ação entre, interação. É uma ação entre dois corpos. Se ela é uma interação entre dois corpos, né, o Newton, agora não é Coulomb que fala isso, o Newton fala que para toda ação sempre vai existir uma reação de mesmo valor, de mesmo módulo e sentido oposto. Então, se você pensar assim, essa carga de 1 Coulomb, ela empurra a carga de 4 coulombs para a direita, com uma força F. Em resposta, a carga de 4 coulombs vai empurrar a carga de 1 coulomb para a esquerda, com o mesmo valor de força F. Ah, mas e se for o contrário? Se eu começar a falar do 4, o 4 empurra o 1 para a esquerda. Beleza, em resposta, o 1 empurra o 4 para a direita. Então, quando eu calculo o valor da força F, eu estou calculando a força em ambas as cargas. Ah, professor, pergunta clássica também. Ah, professor, então vai anular. Se elas são iguais e opostas, anula. Não, meu querido, né? Não anula não, porque essas forças estão atuando em corpos diferentes. Essa força F aqui, ó,
ela atua na esferinha que eu chamei de Q2. Essa força aqui, eu vou chamar de menos F, já que ela é contrária, ela é para a esquerda, ela atua na esferinha Q1. Forças que atuam em corpos diferentes nunca vão se anular. Só pode anular se atuar no mesmo corpo. Certo? Alguma dúvida aí, por enquanto? Conceito da força, como é que calcula e assim por diante? Não? Então vamos pegar isso aqui para fazer um exemplo de fixação, só para entender como é que calcula esse tipo de coisa, é importante. Eu vou copiar isso aqui. Vamos lá, colar aqui. Vamos colocar valores, tá? Só para ver como é que funciona. Vamos fingir, então aqui eu já coloquei, só que eu não vou colocar 1 e 4, não, só para a gente poder relembrar, quanto mais relembrar, melhor, né? Então aqui, ó, vamos colocar ali, essa aqui como se ela tivesse 1 milicoulomb e essa aqui tivesse 4 microcoulombs. E a distância entre as duas fosse de 30 centímetros, tá bom? Aí eu quero saber quanto que vale essa força eletrostática que atua entre as duas. Vamos lá, vamos só lembrar aqui, vamos supor que elas estão no vácuo, tá? Então o meio é o vácuo. A força é K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2. Módulo é um número sem sinal, para quem não está lembrado aí da aula do Zé. Dividido por D ao quadrado, ou do Gui ou do Bruno, não sei quem trabalha com a matemática com vocês. Ou com a Aline também, né? Tem muito professor de matemática. Então aqui, ó, primeira coisa, esse K, que é o K do vácuo, a gente viu na tabelinha da tela anterior, e essa tela eu vou colocar para vocês lá no Classroom, não preocupem em ficar copiando agora não, ele vale 9 vezes 10 a 9. Aí vem as unidades aqui do lado. Newton, porque força é em Newton, vezes metro quadrado. Por que metro quadrado? Porque a distância está ao quadrado aqui embaixo. Dividido por Coulomb ao quadrado. Por que Coulomb ao quadrado? Porque as cargas estão se multiplicando. Então, Coulomb vezes Coulomb dá Coulomb ao quadrado. Então, eu não posso ter milicoulomb, eu não posso ter centímetro. Carga tem que estar em Coulomb, distância tem que estar em metro. Certo? Então, vamos lembrar aqui, ó, milicoulomb é igual a 10 a menos 3 coulombs. Microcoulomb, 10 a menos 6 coulombs. Se tivesse nanocoulomb, 10 a menos 9 coulombs, mas ali é micro e milli só. Se tivesse também picocoulomb, 10 a menos 12 coulombs. Tá? Então, você vai sempre colocar na fórmula as cargas escritas em coulomb. Então, 4, aqui seria 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Centímetro, né? Esse Czinho aqui, ó, que vem antes do metro, ele significa centi, né? Centímetro. Centi é a centésima parte e vale 10 a menos 2. Tá? Decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro. Olha só, mili, micro, nano. É igualzinho, tá? Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Só que aqui apareceu centi e deci. Centi é a centésima parte, então dividido por 100. E deci é a décima parte, ou dividido por 10. Tá bom? Ah, e tem que decorar isso tudo? Tem, infelizmente, tem. Tem que decorar. Porque se cair, ninguém vai te contar. E você vai colocar errado na fórmula e vai errar na hora de fazer a conta. Tá? Então tem que decorar sim. Então vamos lá. A força é o K, que vale 9 vezes 10 a 9. Ainda bem que na hora de fazer a conta não precisa ficar colocando as unidades. As unidades servem só para você não errar na hora de colocar os números na conta. Q1 vale 1 vezes 10 a menos 3. Q2 vale 4 vezes 10 a menos 6. E a distância está ao quadrado. Então, 30 centímetros. Olha só, 30 centímetros. 30 vezes 10
a menos 2. Só que a distância é ao quadrado. Então, ao quadrado. Sou péssimo para fazer conta com potência de 10. Se você tiver alguma dificuldade de fazer conta com potência de 10, convém você revisar isso aí. Você treinar e treinar e treinar até você ter garantia de ficar craque em potência de 10. Porque tem conta no Enem, tem conta no vestibular, tem conta em concurso público, e vamos supor que você sabe o conceito e você erra na hora de fazer conta. Você perde uma questão que pode ser a sua vaga lá. Então você tem que ser craque em fazer conta. E como é que eu aprendo? Fazendo. Eu vou jogar para vocês no grupo lá uma lista que eu tenho, tá, só de potência de 10. São 29 exercícios trabalhando com potência de 10, algarismo significativo, ordem de grandeza e mudança de unidades. Beleza? Para vocês treinarem bastante. Então vamos lá. 9 vezes 1 vezes 4, 36. 10 a 9 com 10 a menos 3 dá 10 a 6. Com 10 a menos 6 dá 10 a 0. Então isso aqui, ó. Isso, isso e isso cancela. Então não preciso nem colocar esse vezes aqui. Deu 36 em cima. Dividido. Colocar a mesma cor para ficar menos baranguinho, né? Aqui, ó. Dividido por 30 ao quadrado, 900. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Como é que eu faço isso aqui para facilitar a minha vida? Eu faço assim, ó, 36. Aí eu finjo que tem uma vírgula aqui. E ando com essa vírgula. Uma casa, duas casas para a esquerda. Então vai ficar 9. Como eu andei para a esquerda duas casas, eu somo 2 no expoente. Então vai ficar 36 por 9 é 4. Aqui em cima não tem nenhuma potência de 10, né? Aí tem gente que confunde. Então o que eu faço quando não tem nada para o aluno ir aprendendo? Eu escrevo um 10 elevado a 0 ali. Porque 10 elevado a 0 é 1. Você pode multiplicar tudo que você quiser por 10 elevado a 0. Porque você divide 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 2 é 10 elevado a 2. Newtons, porque força é em newtons. Então quer dizer que lembra, por que deu mais 2? É porque faz jogo de sinal, né? O de cima menos o de baixo. Então fica 0 menos 2, que é mais 2. Então fica 10 elevado a 2, tá? Então a força que atua nessa carga da direita vale 400 newtons, 4 vezes 10 a 2 é 400. E a força que atua nessa carga de cá tem módulo de 400 newtons também. Só que ela é negativa, que ela aponta para o lado oposto da outra ali. Tá? É assim que aplica. Beleza? Onde que o aluno mais erra isso aqui? Nisso que eu estou circulando. Ele esquece de transformar as unidades e colocar elas nas unidades corretas na hora de fazer a conta. Neste experimento, usaremos canudinhos de refresco, uma escala graduada, um alfinete, papel toalha e uma garrafa como suporte. Inicialmente, eletrizaremos um canudinho por atrito, usando papel toalha. Para verificarmos que ele está eletrizado, basta aproximarmos a mão e ver se há atração. Em seguida, eletrizaremos um outro canudinho pendurado em forma de pêndulo. Como os canudinhos são feitos com o mesmo material, ambos ficam eletrizados com o mesmo tipo de carga. Assim, ao aproximarmos os canudinhos um do outro, podemos observar as forças de repulsão entre eles. Olha só, um canudinho vai repelindo o outro de maneira que eles ficam parados na horizontal, olha que bacana. Até que o pêndulo fique na horizontal. Nesta situação, a força de repulsão eletrostática praticamente equilibra com a força-peso do canudinho. Considerando que a Vamos só voltar aqui, para a gente ver qual que é a distância entre os dois, tá? Horizontal. Nesta situação, a força de repulsão eletrostática praticamente equilibra com a força-peso do canudinho. Praticamente 3 centímetros. A gente vai usar isso daqui a pouquinho, tá? Considerando que as cargas dos canudinhos são iguais, sabendo se o valor da sua... Por que está Q ao quadrado? Porque as cargas são iguais, então fica Q vezes Q. Q vezes Q dá Q ao quadrado, tá? Massa. E medindo-se a distância entre eles por meio da escala, podemos determinar os valores das cargas de cada canudinho, por meio da equação da lei de Coulomb.
A partir da equação de Coulomb, também é possível se determinar quantos elétrons são trocados entre o papel toalha e o canudinho, no processo de eletrização por atrito. Por meio deste experimento muito simples, podemos estimar a quantidade de cargas de um canudo eletrizado neste processo de eletrização, já que os dois canudinhos, o suspenso e o de baixo, estão eletrizados com a mesma carga Q, resultando nesta equação. Assim, o valor Vou explicar de onde ele tirou essa equação, tá, gente? Preocupa não, daqui a pouquinho. de Q pode ser determinado medindo-se a distância entre os canudinhos. Este valor da carga Q será expresso em coulombs, com o valor da massa em quilogramas e a distância dada em metros. Para a constante, teremos sempre o valor de 9 vezes 10 elevado a nona newtons vezes metros ao quadrado por coulombs ao quadrado. Então vamos lá. Só queria que vocês vissem isso, porque eu falasse, a Bud está inventando coisa na cabeça dele, mas né, é bacana. Isso aqui, quando você faz numa sala de aula, né, os alunos ficam maravilhados, né? E, gente, é impossível aprender física, principalmente no segundo grau, sem fazer experimento. Física é uma ciência que nasce da observação de fenômenos naturais, que nasce da experimentação. E eu puxo sardinha mesmo, porque eu sou formado em física experimental, né? Então, eu sou físico experimental, formado, graduado lá no FMG, e depois eu fiz licenciatura também. Sou professor de física e físico, são diferentes, profissões diferentes. E assim, eu sou maravilhado com o experimento e tal, acho bacana demais, né? É triste ver que 66% dos alunos aqui, que nós estamos tendo aula agora, nunca tiveram uma aula de experimento, né, no ensino médio. Aí o professor fala, lá, meus alunos não dão conta de aprender física. É óbvio. Física não é matemática. A matemática é a linguagem da física. É igual você falar assim que literatura é português. Não, português é uma das linguagens que a literatura utiliza, né? É a mesma coisa, aprender física sem fazer experimento é a mesma coisa que você querer aprender literatura sem ler livro. Não dá. Ou aprender redação sem escrever. Não funciona, não vai funcionar. Tá? Por isso que eu gosto de passar os vídeos para vocês. Pesquisem, sempre que vocês estiverem estudando a matéria de física, gente, pesquise o nome da matéria seguido de experimento no YouTube. Vai estar cheio de experimento bacana para vocês verem aquilo acontecendo. Tá bom? Então vamos lá, vamos pegar essa ideia aí do canudinho. Tá? E antes disso, eu só vou pesquisar aqui no Google qual que é a massa de um canudinho de plástico. Eu esqueci de plástico. Não está falando, o Google não sabe quanto que é a massa de um canudinho. Mas vamos supor que seja, vou colocar muito, mas muito assim, 10 gramas, tá? Não deve ser, mas finge que são 10 gramas. Beleza? Então eu tenho dois canudinhos. Esses dois canudinhos, eles têm a força-peso que atua sobre eles, né? Então eu vou escrever aqui uma setinha. A força-peso ela é para baixo, né? Peso é para baixo, porque a Terra puxa os objetos em direção ao centro dela. Então, beleza. Ó. Esse canudinho aqui, a pessoa está segurando. Eu não sei desenhar mão, eu não sou desenhista. Então, finge que ó, a pessoa está segurando aqui com os dedos dela, né? Tá lá, segurando esse canudinho. Finge que isso aqui é a mão da pessoa. Tá? Então, ela segura esse canudinho de cá, anulando a força-peso. Beleza. Tá? O canudinho de cima, ele está fixo aqui. Vocês viram que ele pode rodar para um lado ou para o outro, né? Isso aqui pode ir para cá ou para cá, porque ele está fixo aqui com um alfinete. O que está segurando ele? O que impede ele de cair? É a repulsão elétrica que existe entre esses dois canudinhos. Eles têm cargas iguais. A menina até falou, esse carinha tem carga Q e esse carinha tem carga Q também. Então, existe, como eles têm cargas iguais, eles se repelem com uma força elétrica F para cima e uma força elétrica F para baixo. Ou seja, a pessoa que segura o canudinho de baixo, ela tem que fazer uma força igual à soma dessas duas forças, tá? Ela faz uma força para cima, sei lá, vou chamar essa força de força X qualquer,
para anular essas duas forças para baixo aqui. Olhando para o canudinho de cima, de onde que o cara tira aquela equação esquisita dele lá? Para o canudinho ficar parado, já que ele está sujeito a duas forças, a gente sabe que um corpo ele só pode ficar em repouso quando a soma de todas as forças que agem sobre ele é zero. Esse símbolo aqui, ó, matemático, essa letra grega, ela significa soma. Então, o repouso ele acontece quando a soma das forças é zero. Tá? Olha só, eu tenho uma força para baixo e uma força para cima. Essa força para baixo e essa força para cima, se elas forem iguais, né, vamos chamar essa aqui para cima de FE, força elétrica, tá? Força elétrica. Então, para que a soma das forças seja zero, a força elétrica que é para cima tem que ser igual à força peso que é para baixo. Então, vamos colocar a legenda aqui, ó. Essa é a minha força elétrica. E essa aqui é a força peso. Força peso é a força com que a Terra atrai todos os objetos para baixo. Como que calcula a força elétrica? A gente já aprendeu, lei de Coulomb. K vezes. Aí a menina falou assim, é Q ao quadrado. Por quê? Q1 vezes Q2, né? Módulo de Q1 vezes módulo de Q2, dividido por D ao quadrado. Como Q1 é Q e Q2 é Q, ficou Q vezes Q, Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Essa é a força elétrica. Então, aí o cara foi lá e colocou assim, ó, no lugar da força elétrica, ele colocou K vezes Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. E no lugar da força-peso, eu acho que todo mundo lembra, né? Força-peso é a massa de um objeto vezes a gravidade. E a gravidade no planeta Terra, a gente lembra que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar da força-peso, ele substituiu por mg. Se eu quiser saber a carga do canudinho, o que eu faço? Eu tenho que substituir esses valores aqui. Vamos substituir? Ó, K, 9 vezes 10 a 9. A carga eu não sei. A distância, eu pedi para a gente ver lá no vídeo, que eu dei aquela paradinha, a distância era de 3 centímetros entre os canudinhos do vídeo. Então, lembra, 3 centímetros. Vou colocar até aqui embaixo, ó. 3 centímetros é 3. Lembra que esse prefixo centi, ele significa 10 a menos 2. Então, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Massa de um canudinho de refrigerante. Vou colocar 10 gramas. Tá? A massa, eu não sei se eu já falei isso para vocês. Massa, tempo, comprimento, distância, essas coisas, sempre você vai colocar pensando nessas três letrinhas. M, K de quilograma e S. Tá? Na física, as grandezas elas sempre vão aparecer e você pensa em MKS. Tanto é que antigamente os livros didáticos falavam que o Sistema Internacional de Pesos e Medidas era o sistema MKS. Tá? Então, sempre você vai colocar em metros, quilogramas ou segundos. Se não tiver em metro, quilograma ou segundo, você geralmente está errando. Tá bom? Então, MKS. A massa tem que ser em quilogramas. Então, vamos pensar aqui. 5 gramas. Fingindo que esse canudinho tem uma massa de 5 gramas. Isso em quilogramas é 5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Porque eu tenho que dividir por 1000. Dividir por 1000 e multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa. Dividir por 10 e multiplicar por 10 a menos 1 é a mesma coisa. Dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2 é a mesma coisa. E assim por diante. Então, a massa vai ser
5 vezes 10 a menos 3. A gravidade é 10, a não ser que você mude de planeta, ela vai ser sempre 10. Né? Ou 9,81 se você estiver fazendo uma prova do ITA, mas 99% das vezes ela vale 10. E aí? Quanto que vale a carga desse canudinho? A carga desses dois corpos? Só fazer as contas. Faz com calma, faz devagar. Matemática é fácil, é só treino. Né? Eu sei que não é fácil, tá, gente? Estou tentando animar a gente. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 3 vezes 10 é 5 vezes 10 a menos 2. Beleza? Vou diminuir isso aqui um pouquinho, só para caber tudo que eu quero aqui. Ó. Opa! Deixa eu só juntar tudo. Aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Tá dando para ver ainda, né? Aí, ó, o que eu faço? 9, tem um 9 em cima e um 9 embaixo. Cortei. Né? Tem um 10 a 9 em cima e um 10 a menos 4 embaixo. 10 a 9 dividido por 10 a menos 4, lembra? De cima menos de baixo. Dá 10 elevado a 13. Vezes Q ao quadrado igual a 5 vezes 10 a menos 2. Esse número está multiplicando, então ele passa para o lado de lá dividindo. Fica Q ao quadrado igual a 5 vezes 10 a menos 2, dividido por 10 a 13. Q ao quadrado igual a 5 vezes 10 a menos 2 com menos 13, menos 15. Que é o de cima menos o de baixo. Quem consegue fazer essa conta aqui para mim, gente? Fala aí no chat. Eu sei fazer. Quem tiver segurança de fazer isso aqui, ó. Não precisa falar assim, vão me achar metido e tal. Não. Quem sabe como fazer isso aí? Ariel, peraí. O 13 fica negativo porque é o expoente de cima menos o de baixo. Então fica menos 2, menos 13. Menos 2 com menos 13 dá menos 15. Tá vendo? Ninguém tem a segurança de falar, eu sei fazer. Porque potência de 10 é difícil. Para fazer essa conta, a primeira coisa que você tem que fazer é andar com a vírgula. Tá? Eu vou dar um zoom aqui para caber aqui, ó. A primeira coisa que você vai ter que fazer é andar com a vírgula. Senão você não consegue fazer essa conta. Eu vou andar com a vírgula para a direita. Vai ficar 50, a vírgula estava aqui, ela andou para a direita. Para a direita diminui. Tá? Então, deixa eu só diminuir isso, que vai ficar assim, ó. 50, porque a vírgula andou uma casa para a direita, vezes 10 a menos 16. Raiz quadrada de 50 é aproximadamente 7, tá? Na física, a física é a ciência do arredondamento também, tá? Então, a carga é aproximadamente 7 vezes 10 elevado a menos 8. Raiz quadrada de 10 a menos 16 é 10 a menos 8 coulombs. Essa é a carga de cada canudinho. Eu sei, é difícil, aqui a matemática é difícil. O que é física aqui nesse problema? A física acabou aqui, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, acabou a física. Imagina que você vai construir um prédio. Onde que acaba a engenharia civil?
Onde que acaba a arquitetura? O cara se entrega para o mestre de obras ali o projeto pronto e fala assim, bota em pé. É lógico que estou simplificando as coisas, tá? É só uma metáfora. E aí o mestre de obras pega aquilo ali e coloca em pé. Onde que acaba a física? Aqui eu construí o meu sistema, eu analisei as forças, né? Eu desenhei as forças, eu disse o que tinha que ser igual a quê para o meu sistema ficar parado. Tá? Eu falei a força elétrica tem que ser igual ao peso. Eu escrevi isso aqui e a partir desse ponto é matemática. Então, por isso que a física depende da matemática. A matemática é a muleta da física. Sem a matemática, a gente não consegue fazer nada. E vocês viram que a menina falou lá, a narradora falou assim, é possível determinar quantos elétrons foram trocados entre o canudinho e o papel. Como que eu poderia calcular quantos elétrons foram trocados entre o canudinho e o papel? Quem aí no chat me fala como? Como que eu consigo determinar isso? Eu sei que a carga dos canudinhos é essa aqui. Os dois canudinhos, cada um deles tem essa carga. Como que eu calculo quantos elétrons foram trocados? Sempre que te falar, perguntar quantos elétrons o objeto adquiriu, quantos elétrons ele perdeu, quantos elétrons foram transferidos, você faz Q igual a N vezes E, que foi a nossa primeira fórmula. Isso mesmo, Isabela. Isabela matou aí a charada. Ó. A carga é 7 vezes 10 a menos 8. A quantidade de cargas trocadas, aqui ó, essa é a quantidade de cargas trocadas, é o N. E o E, quanto que vale o E? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O E é a carga elementar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Como esse termo aqui está multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo. Então, vai ficar 7 vezes 10 a menos 8, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa é a quantidade N de elétrons trocados. 7 dividido por 1,6. Vamos ver quanto dá? Vou usar a calculadora que o nosso tempo está acabando. — 4,37. 4,38, tá? Aproximadamente. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 9 é 10 elevado a 11. Hã? Como assim? Porque fica menos 8 menos 19. É o expoente de cima menos o de baixo. Menos com menos dá mais. Então, fica menos 8 mais 19. Por isso que dá o 11 ali, ó. Mais 19 com menos 8 dá 11. Então, os canudinhos, eles trocaram, eles receberam ou doaram 4,38 vezes 10 elevado a 11 elétrons quando foram atritados no papel. Beleza? Então, galera, exemplo mais simples foi aquele, só calcular a força. Esse aqui é um exemplo bem mais complexo, né? Subimos o nível um pouquinho. Na próxima aula eu vou dar outros exemplos e nós vamos resolver exercícios